implementação de todos esses projetos, nós esbarramos hoje, é uma das maiores dificuldades que nós temos, em como fazer com que, do ponto de vista da gestão, nós diminuamos os riscos associados à implementação desses grandes projetos. Eu vou abordar inicialmente só algumas questões mais óbvias. Em primeiro lugar, que tocar um evento, trazer um grande evento para o país, como a Copa do Mundo, como as Olimpíadas, ela traz inúmeras vantagens, e essas inúmeras vantagens são cantadas em prosa e versos, articulam a sociedade, e o fato é que quando a gente vence, quando a gente consegue ser o host, isso nos enche de alegria, e eu quero dizer para vocês que isso não é sem razão, por conta de vários motivos. Alguns estão aí. Primeiro, que você faz investimentos em infraestrutura que, de outra forma, você demoraria, embora sejam necessários a qualquer momento, em algum momento seriam necessários, mas você antecipa e organiza as prioridades. As cidades todas do país, as 12 cidades, só falam em investimentos associados à Copa do Mundo. O Rio de Janeiro também hoje só discute para onde vai andar, ou para lá, ou para lá, o plano diretor também associado às Olimpíadas. Quer dizer, o evento organiza os diversos sonhos e desejos daquela sociedade, e isso só, por si só já é uma grande vantagem. A questão da atração dos turistas durante um tempo e durante o outro tempo, quer dizer, isso em termos de economia direta, a geração de empregos durante a construção da obra e depois o novo patamar de consumo e de emprego que fica depois, isso nas experiências, algumas aproveitaram mais, como a Barcelona, outras aproveitaram menos, mas o fato é que há uma mudança de patamar de consumo e produção, e o que talvez seja central para a gente do governo, como eu e o Garibe aqui, é que os impostos gerados mais que pagam os investimentos que forem, porventura, realizados com dinheiro do orçamento e não com dinheiro de financiamento. Eu vou mostrar isso em seguida. Nós temos uma perspectiva, só com Copa do Mundo, de um PIB de 135 bilhões até 2019. Eu não vou falar qual é a nossa carga tributária aqui, porque a Casa da Indústria normalmente não gosta desse número, mas dá para dizer que para gastar 30 e tantos bilhões, os impostos por si só garantiriam pagar isso daí. Mas não é simples fazê-lo. Continuando. Bom, para organizar o MEC Evento já foi feito um balanço disso daí. Eu só quero dizer que esse desafio está sendo muito bem conduzido no Brasil, e eu acho que isso é uma questão importante. Por mais que a gente tenha o nosso complexo de vira-lata e estamos atrasados, nós não estamos atrasados, e a distribuição que o Garibe falou está sendo muito bem feita. Houve já uma assinatura de uma matriz de responsabilidade. Essa matriz de responsabilidade dividiu aqueles 33 bilhões da Copa 2014, ainda não dividiu os 28,8 bi previstos para os Jogos Olímpicos de 2016, mas o fará a tempo, mas os 33 já, quase 80% é participação pública, sendo 70% do governo federal de múltiplas maneiras, que eu vou falar agora. Por exemplo, vamos olhar da esquerda para a direita, eu vou destacar algumas coisas aí. O que é verdinho é financiamento, o que é azul é dinheiro direto da União. Olha, na ponta direita, onde tem o somatório dos 33 lá na ponta, 8 bilhões azul e 14,3. Esses 8 é o que a União vai gastar, mesmo que não considerando as múltiplas possibilidades ainda de engenharias para a execução disso. E esses 8 já são menores do que os 10 bilhões que a União vai arrecadar. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: só do ponto de vista dos impostos, e mesmo a gente não utilizando estruturas criativas, é possível bancar e ter bom resultado com a execução de uma Copa do Mundo, e uma Copa do Mundo em 12 cidades, que por si só fica mais cara do que se fosse menos, mas que foi decidida a ser feita em 12 cidades exatamente pela necessidade de mostrar que tipo de país que estava sendo proposto e tudo mais. Já foi falado aqui da nossa matriz da responsabilidade, e eu vou abordar, então, a questão que eu acho que é central nessa busca do financiamento. Quer dizer, uma delas é a questão da gestão. Nós temos mais receita do que despesa, então, por si só, isso está financiado. Não. Precisamos construir os mecanismos de financiamento. Algumas coisas é basicamente privado, como financiamento ao hotel. Basta montar uma linha que tome e pronto. Outras são basicamente públicas. Eu tenho que fazer o gasto em segurança pública e são basicamente públicas. Isso não há dúvida, mas tem coisas que têm partes públicas e partes privadas. Você pode assumir ele todo publicamente, o que dará certo, mas
pode ser que você não consiga obter um ganho de eficiência associado à existência de um privado ou em PPP, ou ele pegando partes do negócio. Por exemplo, o transporte urbano tem muito bus rapid e transit, você pode botar a linha mesmo, da desapropriação e tudo mais, feito com dinheiro público, na veia, e licitar, conceder a exploração, a implantação do ônibus e tudo mais. Então, e aí é um meio termo. A arena, nós já descobrimos que tem caminhos para fazer as arenas com um formato de PPP, muito embora das 12 cidades, até agora apenas 4 têm usado o formato de PPP, 3 são privadas e as outras 5 vão ser obra pública. Então, eu quero dizer assim, tem um meio termo que não há bem uma definição. Coisas que são essencialmente públicas, claro, outras que são privadas, claro, mas tem coisas no meio que a gente podia fazer. E esses desenhos ainda estão em elaboração. Isso sim é uma coisa que preocupa, porque vai ter uma hora que a gente vai ter que definir. O que eu acho que é o central no financiamento desses projetos, que eu queria defender com vocês, e é o ponto central e último, é o seguinte. Não vai adiantar muito nós terminarmos essa Copa das Olimpíadas com equipamentos novos. Equipamentos novos não querem dizer muita coisa. Se eles não forem modernos no sentido de que eles sejam certificados ambientalmente, se eles sejam modernos no sentido desse novo espaço de discussão mundial que está colocado. Se nós construímos um prédio da mesma forma como sempre foi construído, por mais que o arquiteto seja fantástico, ele não vai passar de um prédio bonito. Se ele tiver utilização de água, gestão adequada do seu lixo, se tiver alguma forma de economia de energia, se ele estiver moderno nas suas diversas condições, ele é um outro equipamento que o país vai mostrar para os visitantes. Se nós construirmos um hotel também, ou reformarmos, fizermos um retrofit no hotel da mesma forma como se faz historicamente, nós vamos construir um bom hotel, tá certo? Mas não vamos equipar a cidade com um equipamento moderno. Daí porque o BNDES, ao montar a linha de financiamento para os hotéis, a gente descolou completamente. Se o empreendedor resolver fazer um hotel de velho tipo, ele terá 8, 10 anos para pagar. E uma taxa de juros lá cara para o BNDES, mais barata normalmente em relação à Selic, mas cara para o BNDES. Se, ao contrário, ele resolver fazer uma obra moderna, nesse sentido que eu coloquei, certificada ambientalmente, ele pode ter até 18 anos, para vocês terem uma ideia, isso é quase comparável ao financiamento à usina hidrelétrica, o financiamento à hotelaria não precisa disso tudo. A taxa de juros vem para a menor taxa de juros do BNDES, exceto para a inovação, que a gente cobra até abaixo da TJLP, vai ficar TJLP mais 0,9. Tudo isso para mostrar o seguinte, mesmo sabendo que uma estrutura moderna certificada é mais barata no longo prazo, porque a economia gerada com energia acaba sendo mais barata, o incentivo que a gente quer dar à partida é para que a escolha seja preferencialmente e quase que unicamente por esses equipamentos modernos. Ou seja, nós não devemos perder, e o BNDES está muito atento a isso, a oportunidade áurea de, ao renovarmos os equipamentos das nossas cidades, em função desses dois grandes eventos, nós possamos fazê-los de uma forma moderna, que a gente possa mostrar esse novo Brasil que está crescendo agora, aproveitar este grande impulso de crescimento do país e fazermos alguma coisa que seja para além do passado, que a gente, digamos, perdeu durante os 20 ou 30 anos de paralisia do país, ainda no final da década de 70 até o início dessa década de 2010. Essa aposta que eu acho que a gente deve fazer, essa aposta que o BNDES está fazendo, criando as condições financeiras para estimular que os investimentos sejam dessa forma. Portanto, se tivesse que fazer aqui um apelo aos italianos que estão aqui, que gostariam de participar desse processo, eu faria um apelo de que tragam para a gente projetos modernos, tecnologias modernas, tragam propostas de implantação de sistemas que mostrem um novo país ou um velho tipo. Essa afirmação não passa de discurso do presidente da República ou do ministro das Relações Exteriores. Então, todos os nossos gestos que nós faremos agora em diante, para quando nós nos apresentarmos nesse momento glorioso que todo mundo está falando do país, como hoje está falando da África do Sul, as pessoas falem e olhem para esse país moderno, nessa afirmação da modernidade, nessa afirmação nesse modelo de país. Então, é isso aí. Muito obrigado.